irmãos propriamente da celebração da palavra, eu quero primeiro dar uma palavra em relação aos meus pastores ditos auxiliares, né? A palavra auxiliar não é uma palavra de menor importância, porque auxílio é algo abençoador. Ai de nós se nós não fôssemos auxiliados, né, em tudo aquilo que nós fazemos na vida. Eu quero aqui dar uma palavra de reconhecimento. Nós temos 10 pastores, né, praticamente aqui. Alguém me perguntou aonde nós vamos parar. Eu digo, eu não sei, onde Deus achar. Tem que acontecer e de outros colegas virem conforme o Senhor vai indicando isto. Mas eu quero falar aqui do meu reconhecimento aos pastores ditos auxiliares, sobre a dificuldade de ser pastor auxiliar. Não é fácil ser pastor auxiliar não, viu? Às vezes um pastor é pré-milenista e sabe que o pastor da igreja é milenista. Então ele tem que ter todo cuidado, entendeu? Para não, de repente, falar alguma coisa que a igreja diz, ué, mas essa não é a orientação do pastor da igreja, não é? E eu sei que eles têm esse cuidado. Outros têm outras posições teológicas que divergem, às vezes, da do pastor da igreja, mas eu percebo o cuidado que se tem de quando estão aqui pregando, não deixar transparecer, sem precisar, obviamente, negar aquilo que eles creem, porque isso também é um direito sagrado deles, mas com muita sabedoria, né, conseguem expor o que precisam expor, sem provocar qualquer tipo de ideia, né, de divergência. Nós, às vezes, conversamos e falamos sobre as nossas diferenças, né, e, na maioria das vezes, a gente tem sempre um ponto em comum e isso aí é importante. Então, eu agradeço muito aos irmãos, porque os irmãos têm sido excelentes pastores auxiliares, né? Quando eu falo que tenho tantos pastores na igreja, os colegas, com algumas exceções, ficam espantados, arregalam os olhos e ficam me olhando, tudo isso, e como é que você consegue? Eu digo, eu não sei, qual é o problema? Não, porque eu fui tentar ter um auxiliar e não deu jeito. Acabou que eu tive que forçar a barra para ele ir embora, porque ele queria que eu fosse embora. Falei, eu nunca tive essa situação, irmãos, eu não tenho preocupações com isso, porque eu não estou aqui pela vontade de homens, eu estou aqui porque o Senhor da igreja quer. Então eu volto a dizer o que eu sempre digo, quando é que o senhor vai sair, pastor? Não sei, acho que os irmãos não estão aí não. Essa semana eu atendi um casal que está vindo para cá, aí a irmã disse assim, desculpa eu fazer uma pergunta, pastor, quando é que o senhor acha que vai embora? Porque nós estamos vindo para cá e uma das causas é o senhor. Eu falei, a minha irmã, eu não posso, isso eu não posso responder, como é que eu vou responder isso, não é? Isso está nas mãos de Deus, eu não quero sair se tiver que ficar, também não quero ficar se tiver que sair, não é? Mas eu quero sair, não quero que os irmãos me mandem embora, eu quero ir, né? Sentiu, chegou a hora, o Senhor disse, acabou, viu? Acabou, combati o bom combate, é só quando a gente morrer, não é? Aliás, nesse vídeo que a junta fez do Dia do Pastor, apresentou vários pastores, né? E apresentou, gente, eu não consigo ver o nome desse homem, esse homem é um dos ícones da nossa denominação, foi pastor do MEA, foi pastor da PIB de São Paulo, foi presidente da Convenção Batista, está com 85 anos, 80, não sei, gente, mas como é que está falando, com uma vibração, com um vigor, que eu falei, pronto, vou ficar também até 80, porque está falando, e disse uma coisa muito bonita, faria tudo de novo, se eu tivesse 1000 vezes de escolher ser pastor, 1000 vezes escolheria ser pastor, 10.000 vezes, 100.000 vezes escolheria ser pastor, graças a Deus. Então, agora o pastor, irmãos, não vai além da sua igreja, os irmãos podem ter certeza, né? Então, eu estou aqui hoje por causa dos irmãos, os irmãos é que têm caminhado comigo, não é? Nós caminhamos juntos, às vezes tendo alguma divergência, mas no bom sentido, né? Porque somos seres humanos, pensamos diferentes, temos ideias diferentes, mas nada que impedisse com que nós continuássemos, né, nesse relacionamento extremamente fraterno. Irmãos, depois eu ia passar, eu esqueci, acabei de passar para o pastor Flávio, mas não houve tempo, o nosso Anderson Tardivo, né, que carinhosamente chamamos de Gutinho, está já internado há alguns dias, no ex-hospital Rio Mar, eu não sei agora o nome, o hospital foi comprado pela DOR, Rede DOR. Hã? Rio Barra, né? Agora é Rio Barra, mas ninguém conhece por Rio Barra, continua lá, mas é o Rio Barra. Percebemos que ele estava assim, incomodado ainda com algumas coisas, aguardando o exame, ele já me ligou ontem,
que foi feito o exame, está aguardando o resultado e alguns desconfortos, né, que ele demonstrava claramente estão melhores, já se sentindo melhor deles, esperamos que logo eles possam estar de volta à sua casa. Irmã Zenil está internada na Clínica da Família, acho que é a Clínica da Família ali perto do shopping, é esse nome que dá? Não é? Segundo eu fui informado, está na sala vermelha, né? Ela já é bem idosa, vamos colocar a irmã Zenil em nossas orações. Durante a semana, irmãos, nos chegaram o pedido de oração pelo pastor Francisco Antônio Chagas Barbosa, que foi sequestrado no Quênia. Ele foi morto ontem. Encontraram seu corpo com balas, ele foi assassinado pelo grupo que o sequestrou. Ele era um pastor anglicano, estava ligado à Igreja Episcopal do Brasil, a Igreja Episcopal Nova Vida de Brasília, né? E foi enviado por esta igreja para trabalhar com jovens abusados e com famílias vítimas do tráfico humano. Ele foi se metendo numa coisa bastante complicada, né? Quem se mete com isso é automaticamente ameaçado, né? Nós temos a Junta de Missões Nacionais trabalhando com isso no Nordeste, e os missionários falam das ameaças que recebem de morte constantemente, né? Por estar envolvido, que é uma coisa, principalmente o tráfico humano, tremendamente lucrativo, né? Qualquer trabalho que se tenta fazer e que se entenda que está prejudicando isso, suscita o perigo. O fato é que o pastor Francisco foi assassinado, vamos orar pela sua família, né? Porque é um choque muito grande. Ele foi sequestrado primeiro, desapareceu, a embaixada brasileira no Quênia pediu que a polícia se movimentasse, foi bem respondida, mas não encontraram ontem, parece que foi morto ontem mesmo, segundo os legistas, né? Foi assassinado ontem, né? E a gente lamenta, é mais um a ser contado entre os mártires cristãos que estão sendo mortos por pessoas que, obviamente, se voltam contra esse tipo de trabalho. Vamos compartilhar, irmãos, dos Salmos 103. Vamos pedir a ajuda da mídia para nos ajudar. Eu sei que os irmãos trouxeram suas Bíblias, mas o Salmo é um pouco longo, não é? Mas vamos lê-lo aqui para compartilhar, embora eu não vou falar sobre o Salmo todo, mas seria bom que nós lêssemos juntos. Vamos ler? Bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pois ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento. Tampouco se sabe mais o lugar que ocupava. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança, se lembram de obedecer seus preceitos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, como o rei domina sobre tudo o que existe. Bendigam o Senhor vocês, seus anjos poderosos, que obedecem a sua palavra. Bendiga o Senhor todos os seus exércitos, vocês, seus servos, que cumprem a sua vontade.
Bendiga o Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendiga o Senhor a minha alma. O Senhor abençoe a leitura da sua palavra em nossas mentes e corações, irmãos. O Salmo é extremamente belo, ele dá inúmeros sermões, não é? Se quisermos nos deter nele, poderíamos aí passar vários domingos, não é? Tirando ideias e refletindo sobre os seus ensinos, mas eu vou ficar hoje apenas com o versículo 2. Bendiga ao Senhor a minha alma e não esqueça de nenhuma de suas bênçãos ou benefícios, né? Conforme outras versões. Sem dúvida, um dos mais amados salmos que nós temos nas Sagradas Escrituras é este, o 103. Bem dizer, no grande dicionário OAS da língua portuguesa, tem, entre outros sentidos, o de louvar, enaltecer, dizer bem de alguém, falar coisas boas de alguém. Em relação a Deus, o bem dizer está associado à adoração, ao louvor, à gratidão. A palavra alma, usada pelo salmista, significa o ser humano como um todo, físico e espiritual. Até porque na adoração, no louvor, no reconhecimento pela graça, pelas bênçãos, pelos favores de Deus, não há como haver uma dicotomia entre corpo e espírito, ou entre corpo e a parte de cada ser humano que sobrevive à morte, que chamamos de espírito ou alma imortal. Ambas as realidades estão realmente juntas, como não poderia ser de outra forma, nesse bem dizer ao Senhor. E no alerta que fez a si mesmo, o poeta sagrado nos colocou, e o Espírito Santo, por meio do que foi escrito, nos coloca hoje, tem a ver com o fato de que se há uma realidade que nós, seres humanos, estamos propensos a fazer, é o de esquecermos de dar graças a Deus. Falo, irmãos, do graças a Deus que brota da alma, do interior, numa expressão de amor e reverência ao nome de Deus. De Deus em Cristo Jesus, como nós cristãos entendemos hoje. As bênçãos ou os benefícios que se alternam nas versões mais conhecidas, segundo os que estudam o hebraico e o aramaico, vem de gemul, que se aplica à ideia de atos, obras, realizações de Deus, mesmo aquelas que, aos olhos humanos, sejam consideradas ruins. Uma antecipação do que dirá Paulo: deem graças em todas as circunstâncias, disse o oráculo de Deus, pois esta é a vontade de Deus para com vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5,18. Com certeza, esse não esqueça de nenhuma de suas bênçãos, dita pelo salmista a ele mesmo, é uma chamada à prática, ao pragmatismo, proibindo-nos de nos prendermos ao tão somente devocional. Sem dúvida, é um não esquecer do nosso chamado à santidade. O salmista falou sobre o amor leal do Senhor e disse que o amor eterno está com os que o temem e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer os seus preceitos. Versos 17 e 18. Sabe, a Bíblia nos ensina acerca da santificação como um processo que começa quando nós nos tornamos filhos e filhas de Deus, recebendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador absoluto, e quando isto ocorre, nós somos santificados, nós nos tornamos santos. Como santos de Deus em Cristo Jesus, usando as palavras de Paulo aos confusos cristãos de Corinto, ele os chama, no entanto, de santos de Deus. Passamos a buscar a santidade no sentido de alcançar a estatura do varão perfeito, que ele, Paulo, escrevendo aos Efésios, chamou de maturidade, atingindo a plenitude de Cristo. Efésios 4:13, algo a buscar, sem dúvida, até o final da nossa vida aqui. A não compreensão, amados e amadas, desse nosso dever, a não compreensão, a não prática, não é, desse nosso dever de buscar a santificação como já santificados por Cristo,
vai nos colocar dentro do que está escrito na Epístola aos Hebreus. Busquem a santidade sem a qual ninguém verá a Deus. Hebreus 12, 14. Não veremos a Deus porque nossas orações não serão ouvidas. Não veremos a Deus porque não sentiremos a sua presença em nós e conosco, e ninguém verá a Deus em nós. Ou seja, vamos ser crentes que são lâmpadas, mas não iluminam. Vamos ser os tais crentes infantis carnais, levados por todo o vento de doutrina, como foram classificados por Paulo os membros da igreja de Corinto e na sua carta aos Efésios. E, meu Deus, como temos hoje nas igrejas, né? Como nós temos hoje em nossas igrejas os crentes infantis, carnais, aqueles levados em roda por ventos de doutrina, não sabendo, aliás, no que estão crendo e por que estão crendo, e com esse advento da internet, dos youtubers dito cristãos, dos pastores do youtubers com nobres, obviamente, exceções maravilhosas, o povo está perdido. Às vezes chega aqui falando coisas, né, que não tem nada a ver com aquilo que a gente crê. E às vezes eu tenho que perguntar: escuta, você ouviu isso aonde? Onde é que você aprendeu isso? Isso não é nosso não, meu irmão. Porque eu sempre vejo, eu sempre. Bem, ninguém pode proibir ninguém de ver nada, não é? O governo anda tentando fazer isso aí, né? Criar obstáculos aí, porque tudo isso é perigoso. Você dá liberdade para se falar, falam-se muitas coisas boas, falam coisas que não valem nada, né? Que não deveriam ser faladas, mas aí se um tem direito, o outro também. Mas o fato é que nós temos, irmãos, que procurar ter essa maturidade espiritual. Por isso eu apelo a vocês. Tem crente aqui que, se eu perguntar: você não quer fazer parte da classe de doutrina? Não, ele briga comigo. Ele fica ofendido, ele fica bravo. Eu falo: se eu te fizer 3 perguntas bem básicas da nossa doutrina, será que você vai responder? Provavelmente não. Provavelmente não sabe, não é? Porque estão aqui sentados ouvindo, e graças a Deus que estão sentados e ouvindo. Mas é preciso ir mais além, irmãos, principalmente nesses dias onde nós estamos sendo atacados de tudo quanto é lado, onde teorias, filosofias, teologias ditas novas, não é? Salomão diz que não há nada de novo sobre a terra, e de certo modo, se você procurar na história, né? Heródoto dizia que a história é a mãe da vida, você acaba encontrando, não é? Isso lá, não é? Por exemplo, tem gente que por exemplo, as testemunhas de Jeová acharam que descobriram a pólvora, né? A ensinar que Jesus não é Deus, que Jesus é uma criatura, a mais importante de todas, mas é só uma criatura. Isso já era ensinado lá há muito tempo, já no primeiro e no segundo século, dividiu, rachou, foi motivo de conselhos da igreja, e muitos foram considerados heréticos, né? Por causa desse tipo de doutrina. Não tem nada novo. Outras coisas estranhas, né, que surgem por aí. Tem aí uma seita aí que diz que João era mentiroso. Não, João é verdadeiro e Pedro é mentiroso. Só Paulo e João são verdadeiros. Também sabia. Já nos séculos passados se encontra isso, gente na história já ensinando essas coisas, né? Negando uns e aceitando outros. Não tem nada de novo realmente, mas só que isso, por causa da mídia, isso está chegando, invadindo, né, as nossas mentes, primeiro os nossos lares, mas depois as nossas mentes, e nós temos que ter, o mínimo que a gente tem que fazer é tentar ler o que é nosso e se fortalecer naquilo que é nosso. Se formos pastores, mas não buscarmos a santificação, olha, até poderemos falar bonito sobre Deus, mas não sentiremos. Seremos tentados a usar o rebanho que pastoreamos para usufruirmos de vantagens financeiras e procurarmos os holofotes para obtermos fama e termos autoridade. Não busquemos, pastores, a luz dos holofotes, busquemos sempre a luz de Jesus. Nos tornaremos manipulados por ensinos falsos existentes ou até criados por nós mesmos, que nos atrairão por parecerem contemporâneos, atuais, enquanto as veredas antigas se tornarão decrépitas e decadentes. Mas esse é um perigo enorme, porque quando descobrirmos que o que nós abraçamos por causa de nós mesmos e não por amor a Jesus Cristo, eram na verdade são ensinos enfermiços, já vai ser tarde demais. Contei em 2022 pelo menos 5 pastores
de mega church, mega igrejas de 30 mil, 20 mil, não sei quantos mil membros, que tiveram de deixar os seus pastorados brilhantes, chamativos, influentes, por má conduta sexual e por desvio de dinheiro. Não, mesmo sendo feitos santos em Cristo, buscar a santidade ou a santificação como prática da vida cristã nunca foi, não é e nem será algo fácil. O separar-se do que é mal e moral, como Deus está separado, é o desafio proposto pela palavra de Deus e para o qual nós precisamos do socorro do Espírito Santo, que é quem nos levanta sempre que caímos e nos empurra para continuarmos. O Senhor Jesus nos falou do Espírito estar pronto, mas da carne ser fraca, Mateus 26, 41, e o oráculo de Deus nos avisou, aquele que julga estar firme, cuide-se para não cair, 1 Coríntios 10, 12. Algum tempo atrás a CEPAL, que é uma entidade evangélica que cuida de pesquisas e ajuda bastante as igrejas no seu desenvolvimento, reuniu anonimamente, claro, sem divulgar o nome desses pastores, um bom número de pastores que caíram em adultério, pastoreando as suas igrejas. E eles disseram, olha, é tenebroso descobrir o seguinte, 85% deles diziam o seguinte, antes de cair, eu sempre dizia, não, nessa eu não caio, eu não, isso eu não vou cair, isso eu não farei. 85% diziam isso e fizeram e caíram. Por isso que o texto bíblico diz, irmãos, quem julga está firme, cuide-se para não cair. Se com certeza este não esqueça de nenhuma de suas bênçãos, dita pelo salmista, ele mesmo, é uma chamada à prática para não esquecermos o nosso chamado à santidade, esse não esqueça também é um chamado para não nos esquecermos da verdade. Nos versículos 3 e 4 deste Salmo 103, o salmista disse que o Senhor é quem perdoava todos os seus pecados, e aí ele falou da cura das doenças da sua alma e da garantia que a sepultura não seria o fim da sua existência. E essas palavras têm tudo a ver conosco, que se nos tornamos cristãos, o fizemos porque nós passamos a crer, a confessar e a ensinar que a fé cristã, que a doutrina cristã é verdadeira, porque a Bíblia é verdadeiramente a palavra de Deus, escrita aos seres humanos, e nela está escrito que o Senhor nos perdoa de todos os pecados. Em Jesus Cristo, Deus nos perdoa de todos os nossos pecados, cura as doenças da nossa alma e nos dá a certeza de que a nossa história não terminará na nossa sepultura, porque ela, em Jesus Cristo, a nossa vida se tornou eterna. Eu e você nos tornamos eternos no sentido mais belo que pode ter esta palavra eterna. Os perdidos também são eternos, mas a palavra eterna, na situação deles, tem um sentido tão ruim que para eles se diz que eles terão a morte eterna. Esta minha fé cristã nem sempre me faz sentir bem. Algumas vezes ela me deixa em apuros. Honestamente, irmãos, com vontade de fugir, não sei para onde. Mas porque ela tem a ver com a verdade, eu não tenho como me esconder dela, pois fora dela está a mentira, e a mentira suja, a mentira mela, a mentira rasga. É muito bom saber que quando eu não me sinto salvo, como é gostoso isso. Às vezes eu falo isso para alguns irmãos, batistão, eles ficam assustados, mas isso pode acontecer? O crente pode de repente achar que não está mais salvo? Se nós ensinamos que a salvação não se perde? Pode sim, irmãos. Não aqui para enganar ninguém, não. E aí eu vou me botar aqui. É muito saber que quando eu não me sinto salvo, eu ainda continuo salvo. Porque eu estou e sou salvo para sempre, porque Jesus diz que eu estou salvo, e não porque eu tenha que me sentir salvo. Eu sou salvo porque Jesus disse que eu estou. Mas ele não disse que eu tenho que me sentir. E às vezes eu não me sinto. Dado as circunstâncias, eu posso achar, será mesmo? Mas aí me vem à mente, mas ele disse, aquele que crê, e se ele disse, está dito. E isso, irmãos, é uma verdade do Evangelho que tem a ver com os benefícios, com as bênçãos do Senhor, que eu não posso esquecer.
quando mesmo em meio às minhas fraquezas eu sinto que estarei nos novos céus e na nova terra pela graça de Deus que se chama Jesus Cristo, eu também faço minhas as palavras do Salmos 40, verso 2, ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e me firmou num local seguro. E esta rocha sobre a qual devem estar os nossos pés, Jesus Cristo, leva-me à terceira razão de não esquecer as bênçãos do Senhor. Porque se este não esqueça de nenhuma das suas bênçãos, dito pelo salmista a ele mesmo, se isso é uma chamada para não nos esquecermos do nosso chamado à santidade, a convicção da verdade que seguimos e na qual estamos, não nos esqueçamos também então do chamado que é para nunca nos esquecermos de Jesus, nunca. O salmista disse no versículo 18 deste Salmo 103, que o Senhor está com os que guardam a sua aliança. Em Jesus Cristo foi selada a última e completa aliança com Deus. Ele, Jesus, diz que o seu sangue é o sangue da nova aliança. E neste tópico, não esquecer de Jesus, permitam-me repetir algo que fiz nesta igreja, em uma mensagem no ano de 2009, que repeti com ligeiras mudanças na mensagem que Deus me permitiu pregar há pouco tempo agora, nos 40 anos de ministério e 25 anos de pastorado do pastor Carlos César Novaes, na primeira igreja batista de Barão da Taquara. Então encerro esta reflexão fazendo um poema. Não, um poema não. Eu não sou poeta. Vou chamar isto de confissão. Porque, Senhor, não posso me dizer inspirados. Sequer me ouso dizer iluminado, mas posso me dizer apaixonado, envolvido, encantado, extasiado por Ti, meu Senhor Jesus. Aos que dizem, quer por loucura ou por maldade, que o crer em Ti, no Pai ou na Trindade, é uma tolice, ignorância e nulidade, que é um delírio, desatino, enfermidade. Então que eu delire de felicidade, que eu desatine nessa necessidade de não poder viver sem Tua realidade. Dizem, Senhor, dizem que um dia desses, qualquer dia, provarão que és um ponto aumentado de um conto, que és folclore, uma lenda a se findar sem um reconto, da cultura a vergonha, da ciência o contraponto. Mas sabe, Senhor, ainda que isso acontecesse, que na história o Teu nome perecesse, que sobre Ti nada mais se escrevesse, se cantasse ou se lendo, mesmo não sendo um Pedro, uma Marta, eu Te faria ser, Senhor, a minha verdade. Continuaria Te chamando de minha eternidade, de Cristo amado, minha felicidade. Se me provassem um dia a triste fatalidade de seres apenas um sonho, ilusão ou falsidade, eu Te faria ser a minha realidade. Anunciaria a gemer a Tua legitimidade para morrer. Como ser de outra maneira? Como não passar a fronteira dessa mentira grosseira de gente tão trapaceira pela qual morreste, Senhor, mas que ainda insiste Te chamar de mito? Homens, mulheres, jovens e velhos que Te consideram bobagem, tolices de uma linguagem. Oh, não acrescente a eles o delito de Te chamarem de mito. Eles estão em conflito, não Te conhecem, Jesus. Sabe, quero dizer que Te amo, mas isso me soa estéril por causa do meu ministério tão limitado, Senhor. Eu sei que sou falho no Te servir, meu Jesus, falho em cuidar do Teu povo, ao anunciar Tua cruz, mas eu Te amo, Senhor. Insisto nisto e repito, tirando da alma o grito que se recusa a calar. Não, eu não tenho outro alguém, não tenho outro nome, não tenho ninguém. Ninguém que me dá o que Tu me dás. Direção e perdão, certeza e paz, para sempre e sempre, eternamente, sem acabar, nunca mais. Amém.